Olá, eu sou Elza Calazans e este é o CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a nossa universidade número 1 da Zona Oeste. A minha conversa hoje é com a professora Thalita Baldin. Ela é psicóloga, mestra e doutora em psicologia e coordenadora do curso de psicologia da Universidade Castelo Branco. Thalita também é supervisora clínica em estágio supervisionado em clínica psicanalista com idosos. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, a campanha Junho Violeta. Então a gente vai falar desse tema, você já conhece, já sabe o que é o Junho Violeta? Vamos pensar nesse episódio de hoje como estamos lidando com o envelhecimento da população. Esse mês, com a criação dessa campanha, acende um alerta sobre os cuidados com os idosos, com a população hoje chamada de terceira idade. A campanha Junho Violeta ela foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, justamente com o objetivo de alertar para a conscientização e o combate a atos de violência contra idosos. Por isso é muito importante a gente abordar esse tema. É relevante despertar a sociedade para o respeito e o cuidado com os idosos. Segundo o Disque 100, o número de denúncias de violência contra a pessoa idosa aumentou em 2024. Apenas nos primeiros 3 meses, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou 42.995 denúncias de violações contra pessoas idosas, enquanto no mesmo período de 2023 foram 33.546 registros. Como a gente pode ver, são muitos os casos noticiados pela grande imprensa. Mas quando e como denunciar esses casos de violência? O que será que contribui para o número de denúncias? O que nós estamos fazendo? Você que está ouvindo nesse momento, eu e você, o que a gente pode fazer? Como estamos nos adequando a essa nova configuração social? Da Universidade Castelo Branco, o CB em Foco dessa semana é sobre o mês Junho Violeta, e é caracterizado como mês da conscientização da violência contra a pessoa idosa. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui para discutir, para falar com a gente sobre um assunto tão importante. Mas antes da gente começar a falar da campanha Junho Violeta, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória e como deu a sua vinda para o CB, para a coordenação de um curso tão relevante como o curso de psicologia. Olá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre isso. Acho que você traz aí na sua fala inicial vários pontos, que são muito interessantes, pertinentes e são pontos que me tocam e que falam um pouco também da minha trajetória. Eu sou formada em psicologia, desde o início da graduação já fui interessada pelos estudos do envelhecimento, caí meio de paraquedas no tema e o que já é um ponto interessante porque passei a graduação toda muito solitária com relação aos estudos do envelhecimento. Isso 15 anos atrás nós tínhamos pouquíssimas pessoas interessadas em falar sobre isso. E esse é um ponto, porque eu acho que a gente tem muito medo de envelhecer. Então, falar sobre o envelhecimento dos outros é também precisar admitir que a gente também está nesse processo, Mas esse processo é inevitável, a gente está nele. Então, sempre fui muito interessada por isso. Desde a graduação também eu trabalhei em grupos diversos em que a gente atuava na psicologia com pessoas idosas, seja pela via dos grupos de convivência, que a gente chama, mais especificamente participei da Universidade Aberta para a Terceira Idade, da instituição em que estudei, que foi a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Também em uma instituição de longa permanência, que foi por onde eu optei seguir depois da graduação do mestrado. No doutorado me afastei um pouco deste tema, mas são desdobramentos que vêm a partir da ideia de violência, justamente na minha tese de doutorado, embora eu não tenha trabalhado especificamente com idosos. Então, minha trajetória ela caminha muito por esses lugares, Nisso, vivi muitas situações, acompanhei muitos idosos que moravam em instituições de longa permanência, muitos idosos que viviam também em suas famílias, alguns que viviam sozinhos, e nesse inteirinho diversas possibilidades foram possíveis, de se pensar o que é esse processo de envelhecer e tomar hoje o envelhecimento no Brasil como algo que é, por um lado, extremamente singular, por outro lado, algo que é compartilhado pela gente enquanto sociedade brasileira. E aí pensar também que envelhecimento é esse, como é que estamos envelhecendo, Então acho que essas questões são as questões que passam pela minha trajetória. Acho que a gente pode pensar um pouco por aí também para esse tema em específico hoje, que é pensar um mês de conscientização contra a violência contra pessoas idosas. Muito bem. Vamos começar, para quem está nos ouvindo, eu falei aqui na abertura, mas o que significa essa campanha Junho Violeta e, assim, na sua visão,
linda de olhar para a população, porque realmente a velhice é silenciosa e chega a cada segundo da nossa vida. Qual a importância dessa campanha, Thalita? Eu acho que essa campanha, primeiro, ela se faz necessária porque nós temos dados, que são dados gritantes, né? Não vou repetir, você trouxe eles aí no início da sua fala. Então, nós temos altos índices de violência contra pessoas idosas, mas diversas formas de violência, também negligência. Então podemos pensar aí as formas de violência sexual, patrimonial, agressões e também os abusos e negligências que não necessariamente inserem algo no corpo desse sujeito, né? Mas que colocam essas pessoas, isso não é exclusividade, claro, dos idosos, já vou trazer essa especificidade, mas que colocam as pessoas em situações em que elas têm a sua saúde, né, a sua dignidade e a vida vulnerabilizadas. Então, especificamente falando dos idosos, acho que os índices nos chamam a atenção, nós temos muitas denúncias no Disque 100, mas também nós temos no Brasil uma das mais altas taxas de suicídio do mundo e no Brasil é a mais alta taxa de suicídio no recorte populacional, inclusive maior do que jovens, né? Sem contar que esses são alguns casos que nós temos clareza de que são subnotificados, né? Muitas tentativas de suicídio nós não acessamos, muitas mortes por suicídio também não são notificadas como suicídio. Então acho que isso chama a nossa atenção, né? O que é que está fazendo, o que é que está produzindo, né? Esse fenômeno dentro dessa camada populacional. Thalita, é muito bacana, assim, primeiro assim, cada explicação disso daí, a gente está começando agora, é um tema que realmente eu tenho e a Universidade Castelo Branco, assim, agradecer muito a você, porque é um tema muito necessário. Eu sou uma senhora de 60 anos e eu percebo uma coisa, eu sou atuante, eu tenho uma atividade, graças a Deus, de uma pessoa jovem, né? Mas eu percebo que cada dia mais, apesar da população brasileira estar envelhecendo, a gente está tendo isso, a tendência, né, do envelhecimento, dados apontam que a perspectiva é que em 2050, grande parte da população brasileira seja de idosos, sim. Rio de Janeiro, inclusive, né, concentra grande parte dessa população, mas é muito difícil envelhecer no Brasil. A gente sabe que, primeiro, a gente não tem política pública e o mais difícil é a questão do respeito. E aí, como você é psicóloga, eu acho que um ponto que é importante de abordar aqui é ser velho hoje. A própria palavra, assim, as pessoas tratam o idoso. Talvez você tenha a palavra mais certa, mas uma coisa que me chamou muita atenção é você chamar uma pessoa hoje, por exemplo, você uma palavra. Dizer que a pessoa está velha é quase como uma ofensa. Eu, por exemplo, eu gosto muito, você querer falar muito de. Quando você fala senhora, eu acho que bacana é você ter 60 e ter uma cabeça, ter uma vida de 60, ser respeitado como 60. Você fala assim, nossa, você está tão jovem, muito obrigada, como se fosse assim, o melhor elogio da sua vida. O que você fala sobre isso para as pessoas que estão nos ouvindo? A linguagem é muito importante, né? A linguagem é muito importante e cada um tem a sua própria percepção do que significa esse processo. Mas uma coisa que eu acho que eu posso dizer sobre isso, gostaria de chamar a atenção sobre isso, é justamente as produções discursivas que a gente cria em torno dessas palavras, né? Porque às vezes essas palavras, elas não são tomadas, né, com a importância que tem, porque a gente falar hoje de terceira idade, de melhor idade, isso não é sem consequência. Felicidade. Só para ser avó, felicidade. Exatamente, isso não é sem consequências, porque a gente acaba criando uma institucionalização para o idoso, né? Então, o idoso é uma categoria social, todas as pessoas no Brasil que alcançam 60 anos são consideradas legalmente idosas. Isso, por um lado, do lado da garantia de direitos é muito bom, né? Que é o acesso a meio passe para diversas situações, a gratuidade do ônibus, enfim, né? Lembrando, o ônibus é a partir de 65. O ônibus é a partir de 65. Por quê? A própria lei deixa uma brecha. 60 ou 65 anos, no Brasil, a gente tem dúvidas nesse momento da nossa história, enquanto somos um país em desenvolvimento, um país desenvolvido. Então, abre brechas. Mas, por um lado, então, tem a garantia de direitos. Por outro lado, a gente tem também esse processo vivido como colocar à margem. Então, criar sinônimos para o envelhecer, né? E aí vamos pensar velhice, né? Se a gente tem infância, adolescência, vida adulta e a velhice, falar de velhice pega mal. As pessoas entendem que pega mal, que é uma ofensa, né? Então criou-se termos como melhor idade, terceira idade, felicidade, como você traz aí. Entretanto, a gente também acaba massificando esse processo, porque a gente começa a dizer que todo idoso precisa gostar das mesmas coisas, precisa fazer as mesmas coisas, ter os mesmos interesses. Então cuidar dos netos é positivo, é legal na nossa sociedade. Se eu não quero, se eu me recuso a isso, eu sou vista como alguém que está fugindo um pouco da curva e nem sempre isso é bem aceito. Então poder ouvir esse sujeito também e perguntar como ele quer ser chamado, né? Eu sou psicóloga clínica, eu atendo na clínica e recebo muitas pessoas idosas em virtude do meu trabalho, elas me procuram por isso. E logo na primeira sessão, a primeira coisa que eu pergunto é como lhe chamo?
né? A senhora, você, porque isso diz da particularidade de cada um, de como eu me sinto, de como eu gostaria de ser chamada. Teoricamente, eu viso levantar uma bandeira da gente falar sobre velhice, embora seja difícil de ouvir às vezes, né? Mas de entender a velhice com a mesma naturalidade que a gente fala da infância, da vida adulta, da adultez, né? E da adolescência. Eu acho que precisa a gente entender desde cedo, e vocês psicólogos abordam isso de uma forma muito esclarecedora, que é importante saber envelhecer, porque é inevitável. E você falou um ponto assim que eu acho que é muito bacana para quem está ouvindo a gente pensar sobre isso. Como você quer ser chamado? Eu, às vezes, meus alunos falam assim, professora, a senhora, desculpa, eu falo, por favor, não estrague a sua educação, porque eu acho que também o respeito não está no tratamento. Mas eu sou uma senhora. Então, você toma isso pra você? Não, eu também acho que eu sou uma senhora de 60 anos, eu sou uma senhora que tem cabelos brancos, eu sou uma senhora que atua e que posso mostrar que a gente pode produzir e ser feliz. Mas assim, você está toda a razão com essa questão dos rótulos, por exemplo, uma palavra muito nova agora que chegou na sociedade, é a questão do etarismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Etarismo hoje é crime, etarismo é discriminação, e é uma palavra muito recente que chegou pra gente nessa transformação social. Do que é etarismo? Etarismo é um conceito que se criou para a gente pensar o preconceito relacionado à idade. Então nós temos diversos preconceitos aí que se passam no nosso cenário social e um deles é com relação à idade. A gente viu recentemente, não sei se os nossos ouvintes acompanharam isso, mas inclusive em universidades e instituições de educação em que temos pessoas com mais de 60 anos cursando curso de graduação e situações lamentáveis, né, em que elas são muito discriminadas mesmo, né, pela questão da idade. É como se houvesse um lugar em que a gente devesse estar, né, em específico. O etarismo ele é colocado hoje no Brasil como um crime, porque ele entra num crime de injúria. Especialmente as pessoas que são alvo do etarismo são as pessoas mais velhas. Então a gente vê aí também essa positividade com relação, que é colocada socialmente, né, com relação à juventude, num contraponto do envelhecer como se fosse algo ruim. Então, por hora, a gente precisa desse termo. Pode ser que um dia a gente não precise mais, e que ótimo, né? Mas no momento a gente precisa desse termo para poder garantir direitos também. Inclusive de acesso à instituição, à universidade e qualquer outro espaço que qualquer pessoa queira estar. Antes de avançar aqui, eu vou pegar essa deixa. Você é coordenadora do curso de Psicologia da Universidade de Castelo Branco. Sim. Qual a característica do curso hoje? Quais são os teus desafios? Você está há pouco tempo à frente da coordenação. O que você encontrou? Você tem um caso de algum estudante acima de 50 mais ou 60 mais? Como é que você lida com isso? Temos casos de estudantes de todas as idades, inclusive 60 a mais. O nosso curso, ele é um curso que cresceu muito nos últimos semestres, né? Nós tivemos aí uma ampliação imensa do número de vagas. Inclusive uma avaliação maravilhosa no MEC. Avaliação nota 5, né? 5 estrelas no MEC. Nota máxima. Então isso coloca pra gente aí não só um motivo de alegria, mas também de responsabilidade, né? Nós temos responsabilidade com relação aos estudantes que estão aqui e ao profissional que a gente está formando, né? Nós temos um curso aqui a cara do curso na UCB, um curso muito voltado das políticas públicas. Nós temos um corpo docente muito engajado nas lutas antimanicomiais, e aí é preciso pensar o envelhecimento, inclusive com relação a isso, porque a gente tem uma tendência de institucionalizar o envelhecer, não só institucionalizar em termos das casas de longa permanência, né, mas institucionalizar também enquanto um processo, né, então eu sou obrigada a pintar o cabelo, porque tá ficando branco, eu devo não vestir mais certas roupas, eu devo não frequentar mais certos espaços. Não posso usar cabelo comprido porque tenho mais de 40, 50 anos. Exatamente. Então isso também é uma institucionalização da vida. Então o nosso curso ele está muito preocupado, está muito antenado com essas questões, e a gente tem recebido sim pessoas de diversas idades, inclusive acima de 60 anos. Se vocês passarem pelas nossas salas, inclusive, vocês vão ver que tem um número considerável de estudantes nessa faixa etária. Que delícia, né? Porque psicologia não, é muito comum ser a segunda graduação. Isso, e a psicologia é um curso também que permite a gente seguir trabalhando enquanto nos for possível na vida, né? Quanto mais o tempo passa, melhor fica a nossa escuta enquanto profissionais. Quem tiver interesse, segue a Castelo Branco nas redes sociais e procura saber o diferencial do curso. Inclusive, as inscrições estão aí abertas. Olha só, tá a dica. Ô Thalita, pela sua vivência, você poderia falar assim pra gente, quais são os casos mais comuns de violência contra a pessoa idosa? Sim. A gente tem nos próprios dados, né, que foram passados estão aí divulgados na internet, é fácil a gente acessar, que vem do Disque Denúncia, foi feito pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos em 2024. A gente viu que dos casos que você aponta ali, né, nesse ano nós já tivemos 42.995 denúncias só nos 3 primeiros meses, o que já pode ter dobrado.
né? Se a gente for considerar o tempo. Dentre esses casos, o número de violência contra idosos tem sido, no primeiro caso, a negligência, ou seja, são situações em que é isso, não há uma violência física marcada ali, não há uma violência psicológica evidentemente marcada, mas há um deixar de lado esse sujeito. Então, não suprir as necessidades básicas de dignidade de um cidadão. Alimentação adequada, estar em um lugar que seja adequado para a vida, ter acesso aos serviços que a gente tem de saúde, de educação, de cultura e etc. Né? Esses seriam os casos de negligência, eles são os mais comuns. Mas também a gente pode pensar situações que expõem essa pessoa, né, essa pessoa idosa, em riscos de saúde. Então, por exemplo, deixar de oferecer uma medicação quando é necessário, deixar de levar para uma consulta médica ou de viabilizar isso, se a gente for pensar alguém que é, por exemplo, acamado, que não tem a possibilidade, ou de tentar garantir receber esse profissional de saúde em casa. Então, essas são situações que são as mais comuns, né? Depois, sim, a gente vem para as formas de violência, que são as violências mesmo, diferentemente dos abusos e das negligências. São a tortura psíquica, ou seja, violência psíquica, psicológica. Então, são falas abusivas, agressivas, tem o intuito de discriminar, de injuriar, de fazer mal, né, pela fala mesmo a esse sujeito. E também temos as situações de violência patrimonial, que são muito comuns também. A gente inclusive viu nas redes, não vou me deter no caso, mas vimos recentemente, né, casos em que as pessoas idosas, elas têm alguns benefícios com acesso, né, o benefício ao acesso de empréstimos, etc. E muitas vezes os familiares fazem uso do cartão, da aposentadoria, e esse idoso propriamente ele vai ficar ali à margem do uso da própria aposentadoria, que é um direito dele. Eu queria ressaltar também os casos de abuso sexual, que são muito pouco relatados, que se falam pouco, porque são os casos, de fato, que são mais subnotificados. Mas falo isso pela minha própria experiência, quando trabalhei nessas instituições, principalmente de longa permanência. A maior parte das notificações que a gente recebia, né, o recebimento e inclusive acolhimento de idosos nas instituições, eram casos de suspeita de violência sexual. Então não se fala disso, a gente tem muita dificuldade de conseguir um adolescente, isso. Mas não se fala no idoso. Exatamente. E há alguns artigos científicos que é possível pesquisar também, a gente consegue encontrar, que falam justamente de dados específicos de algumas cidades, principalmente as capitais brasileiras, em que já se tem feito algumas pesquisas sobre isso. Gente, na sua opinião, assim, e considerando obviamente a sua vivência, esses casos são mais frequentes em homens ou em mulheres? Certamente, respondo prontamente em mulheres, porque há uma questão de gênero também que atravessa, né? A gente chama isso de interseccionalidade, né? Então, as pessoas que vivem nas periferias, principalmente as mulheres, elas são os maiores alvos vítimas desse tipo de violência. Thalita, o que a gente pode fazer para prevenir isso, se é possível? A gente, enquanto cidadão, quer dizer, essa campanha está aí, mas a campanha Junho Violeta tem que ser todos os dias violetas, todos os dias de cor, de atenção, para a gente ser mais inclusivo com uma pessoa idosa. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa conseguir olhar para a pessoa idosa como sujeito, né? Com a mesma naturalidade que a gente olha para todas as pessoas que a gente tem convívio. Nós precisamos estar muito atentos ao modo como a gente pensa o envelhecer, como a gente considera o envelhecer. Então, essa campanha do Junho Violeta, ela vem justamente com uma possibilidade da gente se conscientizar, né, de que há atos, inclusive, que nos parecem tão bobos, mas que são violentos ao sujeito, né? Por exemplo, não é raro a gente ouvir, principalmente na clínica, quando o idoso é levado pela família, falar na terceira pessoa. Então, a gente precisa começar a ter consciência, como se aquele idoso não estivesse ali, não pudesse falar por ele, né? Então, a gente precisa começar a ter consciência de que tem um ser ali, tem uma pessoa ali, ela tem condições de falar por si. E se ela não tiver condições de falar por si, a gente precisa estar muito atento a quais são as necessidades reais dela. A gente vê que grande parte dos casos de violência são intrafamiliares, ou seja, eles acontecem dentro das próprias famílias. Muitas vezes também por um cansaço desses familiares diante de tantas demandas. A gente tem uma população brasileira que é muito desigual, então nós temos muitos casos em que a luta do dia a dia é para sobreviver. Então, a formação, procurar informação sobre como cuidar, como tratar, como também oferecer o acesso a esse sujeito, aos serviços que a gente tem no contexto social. Isso não é uma coisa clara, não é uma coisa óbvia. Quando a gente está nos serviços públicos, a gente vê como muitas vezes as pessoas ainda chegam pra gente achando que a gente está fazendo um favor, o que não é verdade, né? Porque o acesso à saúde pública é um direito. Então, acho que a primeira coisa de tudo, assim, é a gente ter consciência dos direitos que temos, né? Inclusive de receber orientações sobre como tratar, como trabalhar, por exemplo, com uma pessoa em que eu sou cuidadora e essa pessoa, ela é uma pessoa idosa que tem um caso de demência.
né? Ou que tem uma doença crônica. Então, como eu posso também atuar em casa? Como eu posso pedir ajuda para os meus familiares para compartilhar esse trabalho? Porque não é fácil cuidar sem cuidador. Especialmente quando a gente fala das mulheres, vou trazer mais uma vez essa interseccionalidade, né? Nós somos cuidadoras por excelência, somos extremamente sobrecarregadas. Hoje a gente fala da geração sanduíche, né? Que são mulheres que têm filhos pequenos ou médios, adolescentes, que ainda necessitam dos seus cuidados muito próximos e que também têm junto seus pais idosos que também precisam de cuidados. Então a gente precisa se perguntar como está essa mulher, né? Olha, essa talvez seja a nossa próxima pauta, porque com certeza eu gostaria imensamente, já está convidada a voltar. Excelente. Essa sua abordagem de uma relevância, de uma sensibilidade incrível e de uma importância fundamental para a sociedade. Importantíssimo a gente denunciar diante da suspeita. Isso, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, então, para quem está nos ouvindo. Claro, então gostaria assim de agradecer a oportunidade mais uma vez, a gente está trocando, está podendo também contribuir aí, né, nesse contexto social de trazer informação. Lembrar sempre que nós temos o Disque Denúncia. Na cidade do Rio, a gente também tem um telefone específico que faz isso, que é onde a gente consegue acessar os casos, fazer uma denúncia, pedir para fazer uma fiscalização, enfim, qualquer tipo de situação em que a gente perceba que é necessário intervenção de outros, fiscalizar se de fato está acontecendo uma violência ou não. Que é 1746, é um serviço especificamente voltado para o Conselho Municipal do Idoso no Rio, que faz esse tipo de atendimento. Então, é isso que eu queria deixar hoje aqui pra gente, para, claro, a gente seguir pensando, conversando, fica à disposição também para qualquer outra questão. Muito obrigada, professora, muito obrigada de verdade. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de roteiro e produção da jornalista Ana Almeida, direção e edição de áudio do Bruno Sileno. Muito obrigada e até o próximo episódio.